E aí eu comecei a tocar muito cedo, aquela coisa toda. E meu pai, super influência, foi um cara muito importante para mim. Foi ele que, quando as pessoas procuravam meu pai para fazer os bailes naquela época, ele falava assim: não, leva meu filho. E é, eu era muito novinho e eu achava um barato. Então eu comecei a trabalhar muito cedo e conviver no meio de pessoas adultas e já profissionais muito cedo. Então eu me tornei adulto muito cedo, né? E talvez a consciência mesmo do trabalho foi mais ou menos aos 15, 16 anos que aí eu recebi um convite de uma banda na época, aqui em Belo Horizonte. Nessa época, eu estou falando de 30 anos atrás, ainda tinha essa tradição do baile, né? Do baile, aquele baile de formatura, tal, que hoje mudou um pouquinho o formato, mas naquela época tinham as bandas para tocar nisso, né? Eu não trabalhava com artistas naquela época. Afinal de contas, eu tinha, sei lá, 15 anos por aí. E, e foi ali que eles convidaram mais uma vez meu pai. Meu pai falou assim: não, leva meu filho. Então. E aí eu fui trabalhar nessa banda. E ali sim, eu acho que eu tive uma consciência maior assim, do trabalho, do compromisso, do horário, do quão importante era o trabalho musical. Assim, no sentido de você tem que acordar cedo, preparar repertório, para de tarde para o ensaio, voltar do ensaio, trabalhar, enfim, fazer show, tocar nos bares para manter um repertório em dia, fazer aquele gig do instrumental que às vezes não é um super dinheiro, mas é o momento que você tem para fazer testes. Isso tudo faz parte, né? Principalmente aos 15 anos de idade, que você precisa experimentar as coisas. Então, eu acho que ali aos 15, mais ou menos, eu tomei noção disso. Falei assim: olha, eu vou de fato. Talvez eu posso dizer de dois momentos. Esse primeiro aos 15, que foi o momento de tocar, né? Aqui eu quero ser músico, vou desenvolver essa profissão, eu quero viver disso. E depois, mais ou menos aos 17, quando eu comecei a gravar em estúdio. Ali também, no primeiro disco que eu participei, eu falei assim: quero fazer isso na minha vida. Quero isso, quero um estúdio e quero trabalhar com estúdio, com produção e tal. Pô, e ali já estava claro para mim. Então foi bem jovem. E foi É porque, na assim. verdade, assim, se a gente for colocar, né, o Capricórnio já nasce meio maduro, né? Uma criança Capricórnio é uma criança super séria, meio com peso do mundo e tal. E aí, mas assim, o Capricórnio também é super prático, né? E É, você, antes que a gente conversa, você é super prático. Não, é porque eu tenho que trabalhar ali, não sei o quê. Você já vê, calma aí, eu preciso pagar minhas contas. Então, com 15 você já catou a oportunidade. Você tinha um puta músico que era seu pai, tua mãe com um repertório absurdo, e aí falou, não, eu tenho que aproveitar toda essa influência cultural, que não é fácil, não é qualquer pessoa que tem, e vou poder ser prático e ganhar dinheiro com isso, né? Mas vem sim. cá, a parte de monetização, você falou aí, eu achei muito legal, mas teve algum momento que rolou uma permuta no início? Tipo assim, eu já rolava o dinheiro, você com 13 anos, você imagina, com 13 anos atrás não tinha uma... Não é igual hoje que você dá 50 reais para uma criança, elas têm consciência do que é 50 reais, né? Como é que era naquela época? Ou rolava alguma pergunta com seu pai assim, não, filho, você vai ganhar isso, vou te dar um jantar fora. Não, não, era um cara, papai era um cara super tranquilo. Ele não influenciava muito nisso, não. E eu lembro que eu comecei a tocar. Não, teve aquele momento, criança, né? Meus avós, meu avô tinha pizzaria, e meu tio era pizzaiolo, fazia pizzas e tal, não sei o quê. E a gente ia para lá nos finais de semana para tocar, né? Era uma forma assim de deles ajudar, do meu avô me ajudar ali, colocar o neto para tocar na pizzaria e tal. Mas era uma coisa muito informal, de criança, assim, né? Eu tinha, sei lá, era muito novinho, 12 anos, talvez assim. Mas aí, aos 13, realmente apareceu o primeiro desses convites que meu pai recebeu para tocar, e ele falou assim: olha, leva meu filho. Era uma cantora que já tinha um repertório tradicional naquela época, e eu conhecia o repertório porque eu via os ensaios do meu pai. Então eu cresci escutando aquelas músicas ali. E o Era ouvidão já estava brincar. ali. Era uma coisa natural, porque estava dentro da minha casa o tempo todo, né? E aí eu fui tocar com ela e comecei a acompanhar ela. O marido dela era um guitarrista muito bom também na época. E foi isso. E aí ali começou a rolar um dinheirinho. E aí eu Ah! comecei: olha, que legal. Eu com 13 anos de idade, falei assim: opa, já estou ganhando um dinheirinho legal e tal.
Aí com 15 eu fui trabalhar com essa banda maior, que aí já tinha uma grana mesmo, né? Eu era o único novinho ali, todo mundo ali eram pais de família e sustentavam suas famílias com a grana daquela banda. E eu com 15 anos estava tendo aquele mesmo salário, então... Mas aí foi a oportunidade, eu falei assim, olha, eu vou começar a comprar meus equipamentos de estúdio, porque eu sei que aqui eu não vou ficar pro resto da vida, tocando em festa e tal, quero fazer uma coisa mais artística, quero trabalhar com artistas, quero produzir. Então, assim, desde muito novo eu comecei já a empreender nessa coisa de comprar o equipamento para ter um estúdio e tal, né? Então e foi uma coisa natural, assim, não foi uma coisa que meu pai planejou, eu planejei, mas não, foi acontecendo naturalmente. Papai dava o suporte quando eu precisava, se eu pedisse, ok, se eu não pedisse também, ele vai lá, vai fazer e tal, tá tudo certo. Então foi muito natural, assim, muito. Não teve realmente um plano, sabe? Ou algo que ele tivesse arquitetando para mim. Não, aconteceu. Foi E a ótimo. questão com o seu filho, com o Thiago Caldas, assim, foi natural também ou rolou já uma influência sua? Cara, você sabe que rolou novamente a influência do meu pai, com o Thiago? Meu... O Thiago, ele tá incrível, assim. O Thiago tá despontando, ele tá fazendo a universidade agora, de música também, mas já tá tocando, fazendo freelancers e tal. Mas ele começou... Meus filhos são muito ligados, eram muito ligados com meu pai já faleceu, tem 3 anos, e os meninos eram muito ligados com o papai. Papai sempre ali perto deles e tal, e eles iam muito para casa do meu pai. Então o Thiago sempre tinha instrumento, tinha violão, tinha bateria, tinha teclado e tal. Então o Thiago desde menininho brincando ali, né? E meu pai sempre brincando com ele, tocando com ele, começou a ensinar os primeiros acordes. Então quem de fato assim ensinou os primeiros acordes e ficava ali às tardes tocando com ele era o meu pai, sabe? E aí de repente eu assustei, o Thiago já estava tocando, ele assim, né? Tava tocando bonitinho. Falei, pô, que legal, o Thiaguinho tá tocando bonitinho. Tá? E tipo assim, tipo um ano depois, eu falei assim, pai, eu quero estudar. Opa! E aí a evolução do Thiago foi assim, foi um negócio impressionante. Então, ele tá ainda nesse processo, assim, de descobrir mil coisas, mas já tá tocando absurdamente, super talento, já tá fazendo os freelancers. E da mesma forma, já tá indo. Claro que eu tô sempre perto, até mais que meu pai. Meu pai, naquela época, tinha outros compromissos também, estava muito ocupado. Então... Mas hoje eu tento estar próximo do Thiago, assim, principalmente para dar essa instrução, o que eu posso, né, dar de instrução de vivência mesmo na música e na vida também, né? Eu sou super próximo dos meus filhos e acho mega importante. Mas também tem certas dores e delícias que ele vai ter que experimentar, principalmente a profissão de músico, que é uma profissão, como artista que tem seus calos, que ele vai ter que Oh, viver por si oh. só. Mas enquanto quantos nós, a gente, pelo menos eu que não tive essa assessoria paterna para poder ir pro. Eu poderia ter sofrido menos no sentido de sequelas, né? Sequelas de empresário, de roubo de ideia, de Sim, pessoas muito péssimas de caráter, né? Pessoas sim, assim que sim, estão ali do nosso sim. lado, é um mundo extremamente difícil, competitivo, que o cara que está trabalhando com você, mal você sabia que ele tem tudo contra você, você fala, mas por que, cara? E é do nada.